Olá, meus queridos que nos acompanham pela plataforma do Jornal o Estado, mais um podcast Vozes do MS, comigo, Sargento Betânia, e hoje aqui eu tenho uma convidada muito especial, uma amiga muito querida, Júlia Iasaka, nossa revelação, atleta de CrossFit aqui no Mato Grosso do Sul. E antes de tudo, não esqueça, dá uma paradinha aí, deixa o seu joinha, curte o nosso conteúdo para que outras pessoas também tenham acesso, né? YouTube entregue o nosso conteúdo na sua casa. O nosso conteúdo, o nosso trabalho aqui é feito com muito amor, com muito carinho, muita dedicação para que chegue aí da melhor forma possível até você. Então vamos lá para o nosso bate-papo, muito interessante. Eu fico muito feliz, Júlia, de receber você. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, estou muito honrada de estar aqui. Fico feliz porque, assim, nós nos conhecemos de uma maneira no trabalho que eu venho fazendo, né, de prevenção. Sim. Para você ver como que é algo, assim, que me deixa muito feliz. Me deixa feliz porque quando a gente faz algo que realmente você se sente que tem o dom para aquilo, eu acredito que não é diferente com você, que você vai contar um pouquinho aqui pra gente. E quando a gente vai na nossa caminhada e a gente encontra pessoas que ali de alguma forma conhecem também um pouquinho do trabalho da gente, isso nos deixa muito orgulhosos e fala assim, meu Deus, tem que continuar, não é mesmo? Com certeza. E aí fala pra mim um pouquinho, né, da sua vida, como que é. Primeiro vamos começar você dizendo pra mim como que como funciona a questão do CrossFit, porque muitas vezes as pessoas olham, né, vê aquela coisa só mais de academia, né, aquelas pessoas muitas vezes, né, muito forte, e o que eu acho o diferencial em você é que depois vocês vão estar acompanhando, pessoal, o vídeo, o treinamento dessa pequena infante aqui, ó. Que menina forte, hein? Ela é forte, mas ela não perdeu, sabe, aquela feminilidade? E é isso que eu admiro em você. Eu estava olhando todo o seu material, já tem aqui, né, uma pessoa que está te acompanhando, admiro o seu trabalho, a sua força de vontade. E me conta um pouquinho como funciona o CrossFit, como você começou nessa modalidade, o que te levou a desbravar realmente, né, esse esporte. Você não começou assim como competição, né? Você começou de que forma? Então, eu comecei, na verdade, com 13 anos, de 13 para 14 anos. O meu pai começou inicialmente e levou a minha mãe e logo depois eu entrei. Só que eu sempre fui incentivada a praticar esporte desde pequenininha. Eu sempre fiz ginástica, balé, natação, várias atividades, mas quando eu tinha uns 11 anos eu parei, não fiz mais nada e não gostava nem da educação física do colégio. Então, olha só. Então sempre tem jeito, parada. viu? Aqueles que não gostam muito de atividade física, tem salvação, né? Tem salvação, exatamente. E chegou num ponto que eu tinha só 13 anos, mas eu já ficava assim, nossa, eu tô muito parada, não tô fazendo nada. Eu não aceitava aquilo, né? E aí também chegou a fase da adolescência, ficar mal com o próprio corpo, isso sempre acontece. Então eu já falei assim, não, preciso mudar isso aí. Eu era muito magrinha, muito magrinha mesmo. Eu chegava a pesar uns 40 quilos. Nossa, bem eu magrinha. Sempre tive essa dificuldade, sabia? Eu tenho muita dificuldade de ganhar peso. Aí eu falei assim, não, vamos mudar isso aí. Meus pais já faziam crossfit, então eu entrei junto. E aí começou, assim, eu indo me arrastando, assim. Então você começou com 13 anos? Sim. Comecei com 13, comecei final de 2018, outubro mais ou menos. E eu ia me arrastando, assim, porque de início eu não entendia direito o esporte, não sabia os movimentos. Então eu ia 3 vezes na semana e, assim, bem na força de vontade mesmo. Sim. Aí eu fiquei parada uns 2 meses, voltei em início de 2019, e aí quando eu voltei, eu não sei o que aconteceu, mas eu peguei um amor pelo esporte, um amor gigantesco, porque eu já conhecia um pouco, e aí as coisas do ano passado foram vindo na minha cabeça, e aí eu peguei amor. E legal. No final de 2019 que eu comecei a ingressar nessa parte de competição. E tudo isso, Júlia, incentivado, é claro, pela sua família. Sim, demais. Meus pais me incentivam desde cedo, eles nunca me contrariaram em nenhum momento, sempre apoiaram eu levantar peso, né, como falam. Enfim, é muito bom isso. Mas tem essa parte que as pessoas admiram, mas também tem o bastidor, né? Porque assim,
Eu vejo que muitas vezes as pessoas, elas nos veem no palco da vida, mas elas não sabem ou não conseguem mensurar como é o bastidor, como foi essa sua trajetória para chegar até ali. E eu tenho certeza que isso tudo requer o quê? Um condicionamento, disciplina, um treinamento, alimentação. Como que é a sua alimentação? Olha, eu até gostaria de dizer que minha alimentação é super regrada, mas eu não vou mentir aqui, ela não é. É claro que eu sigo uma dieta com nutricionista, mas assim, eu não fico presa, sabe? Se eu tenho algum evento, assim, um aniversário, por exemplo, eu não vou me privar de comer alguma coisa diferente. Tanto porque isso não é saudável. Mas eu procuro comer bem certinho, como frutas todos os dias, uma salada, o básico, mas também não é uma dieta super complicada de seguir, que tenha arroz integral, por exemplo. É a comida normal do dia a dia. A parte de carboidrato realmente tem que se cortar ali de vez? Como que é para vocês? Não, na verdade isso não existe, de jeito nenhum. A minha dieta, pelo menos, ela é muito rica em carboidratos. Eu tenho Até que porque comer também muita você coisa. gasta muito, né? Exatamente. Sua energia. Então você tem que se alimentar, Sim. né? Bem. Tem alguns dias, por exemplo, que eu tenho algum compromisso e eu saio um pouco da dieta e eu não como toda a porção de carboidrato que eu preciso comer. Eu vou pro treinar e eu sinto, assim, muito fraca. Eu não consigo, sabe? Então falta mesmo. Então é realmente muito importante. As pessoas acham que não, mas precisa. Não, e aí se vocês conferirem, né, o material que dela vai estar disponível ao longo da nossa conversa, a gente vai estar passando aí todo o treino que ela vem fazendo. Ela tem uma rotina bem puxada e não é mole não, gente. Levantar a quantidade de peso que essa menina levanta, não é qualquer homem que levanta, não. Requer muito treinamento, muita dedicação. Eu já sou sua fã. Mas, assim, sabe o que eu gosto muito de ver também em você? É você não ter perdido esse seu lado de menina, mulher, sabe? Porque a gente olha muitas vezes... É claro, a gente olhando essa parte estética, né? Esse primeiro contato, quando você vê um atleta desse, principalmente que frequenta muito academia, essas pessoas que fazem fisiculturismo, né? Então você nota que o corpo começa a ficar de uma maneira, é claro, muito mais avantajada. E aí você olha, parece que a pessoa é muito rígida, sabe? Passa aquela imagem mais sisuda. E em você não, a gente vê esse seu aspecto de menina mulher, porque já tem 18 aninhos, né? Sim. Mas ao mesmo tempo dessa mulher também forte, que eu gosto de analisar quando eu falo para as nossas mulheres, sabe? Eu acho que nós podemos exercer nossas diversas funções, nosso esporte, nossos nichos de atuação, mas a gente não pode perder a nossa essência. E a nossa essência de mulher, ela é o nosso diferencial. Sim. Em qualquer lugar onde que nós estejamos. Então, que você continue, né, com esse perfil, ao mesmo tempo, quem olha para você, se te encontrar na rua e falar assim, não imagina o esporte que essa menina faz. E aí me conta um pouquinho mais, por exemplo, como que é essa sua rotina? Como que a sua vida social? Tem alguma interferência? Como que é hoje, Júlia, fora do treino? Ou ficou mais regrado, mais difícil? O seu entretenimento? Então, na verdade, esse é um assunto que falta muito ser comentado sobre, porque eu vejo muitas pessoas falando quando elas são mais velhas, sabe? Quando tem 20, 30 anos, mas ninguém fala como é para um adolescente que começa, assim, no esporte super regrado e competindo ainda por cima. Eu comecei muito nova, então desde cedo eu convivo com pessoas muito mais velhas do que eu. De certa forma, eu evoluí a minha cabeça de uma forma diferente. Então, assim, hoje em dia, eu tenho os meus amigos, a minha vida social fora dos treinos, porém, eu convivo muito mais com pessoas mais velhas do que eu, porque elas estão inseridas no meu ambiente, mais sobre o CrossFit mesmo. Porém, eu não deixo de ter os meus amigos da minha idade, sabe? Mas, às vezes, acaba sendo muito complicado porque, infelizmente, a geração de hoje em dia... Sim, né, é baseada em festa, bebida, todas essas coisas. É um desregramento, né, que a gente vê hoje, né? Um descompasso na sociedade, né, Júlia? E aí, às vezes, eu fico meio sem saber o que eu faço, porque, por exemplo, eu não sou de beber, eu não fumo, eu não vou pra festas, e aí, às vezes, eu vou e eu fico meio
Deslocada, exatamente. Até porque parece a sua cabeça, né, já está num outro nível, né? E que você falou num ponto muito importante, né? E isso também vem ao encontro do trabalho que eu venho fazendo muitas vezes na parte de prevenção, de orientação. E o que eu noto, principalmente com esse público jovem, né? Um pouco mais abaixo da sua idade. Esses dias eu fui ministrar uma palestra de um grupo de EJA, e ali já tem um pessoal que já tem uma certa idade, contudo tem alguns mais jovens, né? Que perderam ali, ou por evasão escolar, não sei, enfim, atrasou ali os seus estudos. E a gente eu observo muito isso, que parece que nós temos hoje uma geração, infelizmente, meio que anulada na sua identidade. Uma geração parece que um tanto quanto meio perdida, sem um propósito, sem um objetivo, sem uma referência. E como é para você, por exemplo, que referência hoje você segue? Porque eu vejo muito hoje o papel da família, infelizmente, ele sendo negligenciado, sendo omisso. E aí os nossos jovens acabam seguindo muitas vezes os influenciadores. E cá entre nós temos sim excelentes influenciadores, é claro que nós precisamos selecionar, mas nós também temos aqueles que infelizmente influenciam para coisas ruins e para caminhos errados, como é, por exemplo, a questão das drogas, né? Eu atuo muito com relação a isso. Então eu vejo que ali há um incentivo, né, muito forte, muitas vezes, para esse caminho das drogas. Como que é a sua referência hoje, como pessoa, como jovem também, nesse nosso ambiente, nessa sociedade? Então, eu sigo muitas pessoas que praticam atividade física, não só do crossfit, da musculação, da ginástica e entre outros. Então, assim, essa é a minha principal referência. Claro que eu sigo esses influenciadores que são mais fora do meu padrão, por exemplo. Sim. Mas eu acho que falta muito, assim, as pessoas descobrirem um pouco mais dos influenciadores, digamos, que tem uma vida saudável. Sim. Porque isso, por exemplo, para mim, pelo menos, influencia de uma forma extremamente positiva. Às vezes eu tô desanimada, assim, eu penso em parar tudo que eu tô fazendo. Porque às vezes acontece. E é cansativo, sim, né? E aí eu começo a olhar assim e falo, gente, não, pra quê? Olha só essa pessoa aqui, ela está indo tão bem. Eu também quero isso. E aí é onde eu volto a insistir no meu sonho. Você viu a importância daquela influência, por isso que eu sempre falo, né? É muito bom a gente sempre ter amizades saudáveis, amizades boas, amizades e nosso rol de relacionamento. É importante nós termos também pessoas que vão nos colocar para cima. Porque você ficar ao lado de pessoas que só vão colocar você para baixo, vão colocar obstáculo, ao invés de te incentivar a você, né, seguir. Porque na vida da gente não são só flores, quem dera se fosse, né? Exatamente. A gente enfrenta todos os dias, eu costumo dizer, um leão por dia. E eu acho que até isso é produtivo. Por quê? Porque com obstáculo, penso eu, que isso a gente vai se lapidando, a gente vai adquirindo experiência, a gente vai procurando errar menos. Não que a gente não vai errar, porque é natural do ser humano a gente cometer erros, nós somos falhos, mas através desses obstáculos, dessas dificuldades, a gente vai se moldando, vai adquirindo um pouco mais de humildade, que eu acho que hoje a gente precisa ter um pouco mais de empatia. Sim. Né? E eu não poderia deixar de compartilhar com você, não sei se você acompanhou nas redes sociais um episódio, se não me engano, acho que foi em São Paulo, um episódio com uma senhorinha de 86 anos, um professor de música, passando pela calçada, né, cruzando um entre o outro, a velhinha com uma bengala, ele passou por ela e a empurrou, ela caiu, fraturou o fêmur. Mas o que mais me deixou assim impressionada na imagem é porque ele passou, ele viu que derrubou, ele virou, olhou e ele não retornou. Porque eu imagino, por aquela senhora ter fraturado o fêmur, ela deveria estar ali, porque não tinha voz o vídeo que eu vi. Mas com certeza ela deve ter esboçado ali efeitos sonoros, né? Gritado, chorado, alguma coisa. E ele simplesmente olhar e seguir o caminho dele como se nada tivesse acontecido. Então, é nesse sentido que eu acho que hoje nós precisamos trabalhar a questão da empatia. E a referência, Júlia, por isso que eu toquei nesse assunto com você, ela é muito importante. Porque se nós né, colocarmos pessoas ao nosso lado que vão só nos colocar para baixo, ou pessoas que vão trazer exemplos negativos, maus exemplos, infelizmente, a probabilidade de nós seguirmos também para esse caminho, né, é muito maior. Olha, eu concordo
plenamente com você. Eu não vou mentir que quando eu ingressei nesse estilo de vida mais saudável, eu perdi muitos amigos da minha idade mesmo. Perdi muitos. Mas, assim, depois de um tempo percebi que eram pessoas que não me acrescentavam em nada. Porque eu fui percebendo depois que não tinham nenhum sonho, nenhuma... Nada. Perspectiva, né? Nada, não tinham nada. Eram só estavam existindo, sabe? E hoje eu vejo, assim, uma geração que parece que grande parte, como tem as coisas chegam com maior facilidade, acabam que não valorizando aquilo que tem, né? Eu até costumo dizer, tem pessoas que levam uma vida inteira, são humildes, não tem oportunidade, sonham com aquela oportunidade. E tem outros que no decorrer da vida, ela tem inúmeras oportunidades e ela não valoriza. Então, quando eu falo por mim, quando eu tenho uma oportunidade na vida, eu procuro agarrar com unhas e dentes. E isso que eu ensino meu filho. Então, isso que eu desejo para você também, que você continue a cada dia trilhando esse seu caminho, que não perca esse seu jeito de menina, mulher, de uma pessoa esforçada. E você também estuda, né? Sim. Tem que conciliar toda essa parte de treinamento, de dedicação. E como conciliar os estudos com a atividade, com o CrossFit? Isso atrapalhou alguma coisa? Afetou os seus estudos? Conta um pouquinho pra gente. Olha, como eu treino desde 2018, eu estou acostumada a conciliar, né? Eu sempre treinei à noite, porque é o horário que meus pais vão, então eu também vou. Então, nunca tive problema, porque eu estudo durante o dia, treino à noite, durmo e assim, sigo o dia. Mas durante a pandemia foi bem complicado. Em 2020 eu comecei a estudar integral, entrei no ensino médio, comecei a estudar integral. E eu ia treinar, eu chegava assim, esgotada. Eu não tinha energia para fazer nada. E eu não entendia por quê. Eu me alimentava bem, eu conseguia estudar, só que era um ritmo que eu não estava acostumada. Era muito acelerado, muita coisa para fazer ao mesmo tempo. E aí, assim, eu ia às vezes empurrando, sabe, com a barriga mesmo, o treino, porque eu pensava assim, nossa, melhor eu fazer alguma coisa do que eu ficar parada em casa. Fazer nada, exatamente, né? Então eu ia. E aí, com o tempo, eu fui me organizando e foi tudo entrando nos eixos. Eu consegui conciliar tudo certinho, eu parei de chegar nos treinos cansadas, pelo contrário, eu acumulava energia durante o dia para chegar no treino e dar tudo de mim. Porque exige bastante, exatamente. Né? E por 3 anos eu segui essa mesma rotina. Estudando integral. E hoje você continua ainda estudando? Sim, eu faço cursinho agora pro pré-vestibular. E você também integral. Vai fazer faculdade de quê? Pretendo fazer de medicina. Olha, só desafio mesmo. Você vai ter que estudar bastante. Sim, exatamente. Bastante que eu digo por um período muito prolongado, né? Porque eu acho que o médico, ele nunca para de estudar. Ele não deve, né? Porque é sempre uma descoberta e precisa se aprimorar até para cuidar da gente, né? Sim, exatamente. Tá, e me fala uma coisa, como que é a sua rotina? Como que é o seu dia? Por exemplo, descreve pra gente, um pouquinho para quem está nos acompanhando, né? Como é o dia a dia da Júlia? Como ela acorda, o que ela faz? Como que é o seu dia, o seu final de semana, por exemplo? Durante a semana eu tento acordar entre as 5h30, 6 horas da manhã. Porque as minhas aulas iniciam 7 horas. 7 horas, certo. Então eu acordo mais ou menos nesse horário pra dar tempo de eu despertar. Eu tenho muita dificuldade pra acordar cedo. Então, também não gosto. Né? Então eu tenho que acordar assim, aí eu fico um tempo na cama só pensando assim, ai meu Deus, mais um dia, mas vamos lá. Aí eu acordo, tomo meu banho, me alimento, né? Tomo um café da manhã, eu diria reforçado, mas não é tanto porque eu não consigo comer de manhã. O que consiste no seu café da manhã? O que você normalmente come? Normalmente são 2 ovos com queijo e às vezes um pão, assim. E é cozido esses ovos? Sim. Me fala uma coisa, você não enjoa, Joatil? Porque esses dias me falaram assim, o que acontece no trabalho? Muitas vezes também, né, eu comecei a comer os ovos por conta da facilidade. Sim. Porque você acorda com pressa, o que eu fazia? Nem cozinhava, eu já pegava ali 2, 3 ovos, colocava do jeito, colocava ali na minha vasilhinha e saía pro trabalho. E chegava lá no trabalho, eu dava um jeitinho de cozinhar durante ali, né,
a rotina para poder comer, para não passar a manhã sem nada. Exatamente. Mas só que assim, eu notava que chegava uma hora eu falava assim, meu Deus, não aguento mais comer esses ovos, queria comer alguma coisa diferente. Ai, olha, eu sou exatamente assim. Chegou um ponto, assim, que eu falava, meu Deus do céu, eu não aguento mais. Ficava voltando até. Me dava refluxo. Porque ele parece que ele incha, né? Sim, vai... Se sacia muito rápido. Então, aí eu comecei a conciliar. Eu tomava whey de vez em quando, whey de manhã, pra pelo menos variar, né? Não ficar comendo ovo todo dia. Enjoa demais. Eu vejo aquelas influenciadoras falando, eu como não sei o que, 12 ovos por dia. Eu falei, meu Deus, vai virar um tiúja. Deus. De tantos ovos. Não, isso eu não consigo, não. É Sim, demais. olha. Aí eu concilio com whey. E eu sempre acabo levando um lanche pra comer no meio da manhã. Geralmente são frutas, às vezes eu levo um sanduíche também, pra consumir carboidrato, né? Sim, porque você fica a manhã toda na escola, Sim, né? E eu só volto pro almoço. Aí eu almoço, chego meio-dia em casa mais ou menos, já tenho que almoçar correndo, porque eu tenho que voltar às 2 pro colégio. É integral, né? É Como integral. você falou, né? Aí eu fico das 2 às 5. Mas daí nesse período eu não como nada. Fico só com o almoço. Sim. Chego em casa, como meu pré-treino e aí eu vou pro treino. E em média, quanto tempo dura o seu treino? Quantas horas, minutos? Então, dependendo do treino, ele pode variar entre 1 hora e 2 horas de treino. Mas é a minha preparação para a competição. Eu faço uma planilha específica. Mas e quem te ajuda no treinamento? Quem é a pessoa que te auxilia ou é somente você? Não, eu tenho um coach, ele chama Diógenes. O Diógenes é responsável, gente, pelo condicionamento da Júlia. Exatamente. Ele é um coach incrível, ele me apoia muito. Ele, assim, é a pessoa que eu sou mais grata no mundo do CrossFit. Ele me ensina muito todos os dias. Quando eu acho que eu não posso aprender mais nada, ele vai lá e me fala alguma coisa, assim, às vezes é meio confuso, mas depois eu fico, nossa, isso faz muito sentido, realmente. E aí eu tô sempre aprendendo coisas, e não só sobre esporte, mas ele também me ensina muito, assim, no dia a dia, como lidar com as coisas, como segurar a minha ansiedade. Porque isso também é algo que é muito, assim, eu acho que talvez, né, me corrija, tá, se eu estiver errada, porque eu tava vendo lá o seu material, e você participou de uma competição recente, não participou? Sim, participei. Onde que foi? Foi em Maringá, foi o TCB, o Torneio de CrossFit Brasileiro. E eu vi você falando sobre a questão da ansiedade, né? Conta um pouquinho pra gente, como que foi essa preparação, como que foi esse desafio para chegar lá, como que foi chegar lá e enfrentar? Eu vi que você também teve que lidar com a questão da temperatura, né? Diferente, porque nós aqui no nosso Mato Grosso do Sul é um sol para cada um, né? Exatamente. Então, a competição foi em junho e, assim, foi bem complicada a preparação, porque no final do ano passado eu machuquei o pé. Então eu fiquei de botinha, tive que fazer fisioterapia e eu só pude voltar a treinar de verdade mesmo em janeiro. Nossa. Então eu tive 6 meses de preparação, assim, eu diria que seriam suficientes, mas não foram. Eu confesso isso, porque esse ano, como eu fiz 18 anos, eu comecei em outra categoria. Na categoria dos 18 aos 34 anos. Já praticamente é como se fosse adultos, Exatamente, é isso? E eu já tinha competido antes, só que foi no teen, né, no adolescente. Então, assim, era mais tranquilo, sabe? Eram cargas menores, exigia menos movimentos, e aí esse ano foi meu primeiro, então eu tava muito nervosa pela nova categoria mesmo, não pela competição, mas pela categoria. E, assim, os 6 meses de preparação foram tranquilos até digamos que abril. A partir de maio começou a cair a ficha, tipo, meu Deus, eu vou competir. O que eu vou fazer da minha vida? Então, começou aquele negócio, ansiedade, eu comecei a ficar muito nervosa, às vezes eu ficava muito frustrada de não conseguir treinar direito. Sim. E eu ficava porque pensando... essa cobrança, né, muitas vezes acaba que atrapalhando, né? Então, o pior cobrança que era, da gente mesmo. era uma cobrança minha, porque eu ia conversar com os meus coaches ou com os meus pais, e eles falavam assim, mas não é pra você ganhar. É só pra você participar, porque a intenção é ir lá e conhecer, né? É só conhecer a arena. Era até a sua primeira vez na categoria, exatamente. Né? Mas eu falava assim, não, eu quero ir bem. Mas como falar isso pro cérebro, né? Como falar isso? Ai, daí foi bem complicado. E aí, de tanto me frustrar e eu acabava não dormindo direito também, eu acabei desenvolvendo uma inflamação no ombro.
Então, assim, a minha autoestima antes do campeonato foi lá embaixo. Nossa. Mas aí eu tratei com fisioterapia. Inclusive, agradeço muito meu fisioterapeuta, porque ele me salvou. Porque também, paralelo ao treino, você tem que ter esse cuidado, não tem? Porque, Sim. penso eu, tá? Pode me corrigir se eu estiver errada, porque ali você tem que, né, levantar ali altas cargas. Isso requer também um esforço, assim, da sua parte de articulações, parte óssea. Tudo isso tem uma influência. E como você faz para poder garantir também esse fortalecimento? Porque pode vir a ter uma lesão, né? Exatamente. Eu procuro, assim, ir todo mês fazer uma liberação geral. Mas quando eu não consigo, assim, vai de 2 em 2 meses e dá tranquilo. O certo era fazer de 2 em 2 semanas, mas a parte do tempo fica meio complicada. Fica complicado. E outra coisa que eu notei também é a sua flexibilidade, né? Porque, o que eu vejo? Você tem um perfil como se fosse também de atletas de ginástica olímpica. Então, não sei, eu acho que isso até facilita um pouco também essa sua desenvoltura no esporte, até evitar também a questão de lesão. Sim. Porque como você precisa fazer um grau de força, né, assim, avolumado, eu acho que essa sua flexibilidade também acaba com esse contorcionismo. Te ajuda? Te influencia? Ajuda muito, ajuda demais, nossa. Eu tenho muitos amigos, né, que a gente brinca que eles são muito travados. Não conseguem agachar direito. Eu mesmo tô na minha elasticidade, meu Deus, eu tô precisando dar uma desenferrujada. Então, aí eu tô sempre incentivando todo mundo a fazer sempre um treininho de mobilidade. É bem simples, são só alongamentos que com o tempo, se você faz diário, eles vão te ajudando, vão soltando a musculatura e você vai ficando cada vez mais flexível. Aí, por exemplo, eu também tenho os dias que eu tô um pouco mais travada, assim, tô meio tensa. Aí, nem o agachamento ele sai direito. Fica bem complicado. Aí eu tenho que ficar lá meia hora fazendo mobilidade, vai, mas aí vai soltando e fica tudo tranquilo. Mas isso ajuda demais, demais. Porque eu falo assim, né? O treinamento que você faz, ele exige, além claro, da força física, mas ele também exige a sua parte também mental. Sim. Porque eu costumo dizer, por mais que você tenha a vantagem na musculatura, mas o que comanda tudo isso aqui é o cérebro. Então, se você colocar na sua cabeça, eu sou capaz, eu consigo, a probabilidade do seu êxito é muito maior. Agora, se você já for, né, com o pensamento, muitas vezes, aqueles que nos acompanham, derrotado, não vou conseguir, é difícil. Não mire na dificuldade, gente, não mire no obstáculo, mire naquilo que você deseja, né, e vai para frente. Então, a parte cerebral, ela comanda a grande maioria das nossas atividades do dia a dia, seja ela qual for. Então, a importância de você estar bem mentalmente, não é como você faz esse trabalho mental? Olha, eu acredito que seja normal da idade, mas assim, eu sou muito ansiosa e também eu sou muito nervosa, eu admito isso. Desde pequenininha eu sempre fui muito irritada, assim. Então, o esporte me ajudou a controlar tudo isso. Às vezes é complicado, assim, porque vira um ciclo, sabe? O esporte vira minha terapia, só que às vezes eu fico ansiosa por causa do esporte. E aí vira um ciclo, assim. Só que eu aprendi com o tempo a controlar, sabe? Eu aprendi que o meu corpo, ele tem os seus limites, sabe? Então eu não posso exigir demais dele. Exatamente. E isso também é importante, né? E a ansiedade vem justamente por causa disso. Você exige demais, você espera demais. Então, eu aprendi a falar assim, não, tudo bem. Você tem seu tempo, então vamos com calma. E eu acho que com amadurecimento também, né, Sim, Júlia? Você também é muito jovem, eu falo isso porque é mais jovem do que eu. Mas eu falo por mim mesma, muitas coisas na vida da gente, conforme a gente vai adquirindo uma certa idade, a gente vai tendo esse amadurecimento, essa experiência, vai nos ajudando a ter essa temperança, sabendo entender quando é o momento um pouquinho, muitas vezes, de recuar. Muitas vezes a gente quer algo muito imediato, mas não é o momento certo. A gente precisa entender e aceitar que talvez é Deus nos dando oportunidade para se preparar melhor, para que quando de fato nós formos alcançar aquilo que almeja, a gente está numa condição pessoal, mental, espiritual muito melhor do que talvez nesse momento. Eu sei que falando assim, parece fácil, né? Não é.
Mas com o tempo a gente vai, com certeza, vai adquirindo, vai Exatamente. melhorando. E mais uma vez, eu quero parabenizá-la, eu fico muito feliz de tê-la aqui comigo. Obrigada. Eu quero que vocês que estejam nos acompanhando, acompanhem também as redes sociais da Júlia. Fala da sua rede social, por favor, para eles acompanharem. O Instagram é Ju Yasaka, mas eu acho que fica mais fácil vocês procurarem Júlia Gonçalves, porque o Yasaka é bem complicado de escrever. Então é Júlia Gonçalves ou Júlia Yasaka. Yasaka. Vai lá, pessoal, no Instagram dela, curte, compartilha, vocês vão ver que o treinamento dessa menina aqui é de fera, viu? Então vocês, nada como incentivar, precisamos incentivar, porque ela também é uma atleta aqui do nosso estado, Mato Grosso do Sul, vai nos representar, eu tenho certeza, é muito jovem, vai nos representar por um longo período e nós precisamos dar força para ela, porque ela já está sendo nosso orgulho e com certeza ela vai trazer muito orgulho aqui para a nossa terra. Então, assim, Júlia, eu queria que você também, aproveitando, a gente fala para um público em especial, que é esse público, né, jovem. Uhum. O que você deixaria assim de mensagem, né, para as pessoas que, porventura, tá lá em casa ou tá com aquela vontade, sei lá, de voltar a treinar ou começar a treinar, mas aí ou a preguiça ou o trabalho ou alguma coisa impede essa pessoa iniciar esse trabalho, um condicionamento físico. Qual que seria a sua indicação, né? O que você falaria para essas pessoas? Olha, eu acho que o principal é ir atrás mesmo, sabe? Muita gente da minha idade fica assim, ai, mas eu não vou dar conta e tudo mais. E eu fico, gente, todo mundo dá conta, todo mundo tem um começo. Eu não comecei levantando 70 quilos, não. Sim. Eu comecei realmente levantando um bastão de madeira. Olha aí. Era zero, nada de peso. Eu comecei com 40 quilos, eu era muito magrinha e as pessoas... Eu recebi muitas mensagens negativas sobre isso. Falando assim, nossa, Júlia, você vai se machucar assim, você é tão pequena, não sei Isso é o coisa quê. de homem, Isso é coisa... né? Brutamonte, não tem Eu já essas escutei coisas? tanto isso. Porque Até hoje hoje, é na assim, verdade, eu escuto isso. É muito preconceituoso, porque as pessoas não E conhecem. muitas vezes, Júlia, a gente ouve isso de outras mulheres. Sim. Eu falo porque na minha profissão como policial, uma vez eu lembro que eu estava fazendo um policiamento na área central, recém eu tinha entrado, como soldado, né? Aí sempre fui muito magrinha, como você falou, se descreveu, eu sempre fui assim na minha infância. Tanto é que na escola era, me chamava de Pantera Cor-de-Rosa, Olivia Palito, né? Naquela época a gente tinha essas coisas. Só que assim, quando eu entrei na polícia, eu entrei por necessidade, não era algo que eu confesso para você que eu sonhava, Sim. não, na época, né, precisava, teve o concurso, foi a minha oportunidade, e quando eu cheguei, era um ambiente, né, predominantemente composto por homens, e eu lembro que um dia eu estava num policiamento a pé, na área central de Campo Grande. Estava eu, normalmente a gente fica em dupla, não sei se vocês já observaram, principalmente no final de ano, sempre tem duplas no centro fazendo aquele policiamento. E lá eu estava com outro menino e, coincidentemente, ele já, assim, não é coincidente, mas ele era muito mais avantajado que eu. E no curso, quando a gente está nesses cursos de formação, aí que eu perco muita massa, eu estava magrela mesmo. Sim. E o menino mais forte parou uma senhorinha na nossa frente e pegou assim na minha mão. Nossa, coitadinha, ela é muito magrinha. Você tem certeza, minha filha, que você quer ser policial? Meu Aí Deus. eu peguei e falei para ela assim, não, minha senhora, sim, é o que eu quero ser. E não é só... E aí, ali, eu comecei a trabalhar muito sobre isso, porque muitas vezes as pessoas nos dizem alguma coisa e nós temos que estar fortalecidos. Se é o que nós desejamos ser, seguir, nós precisamos estar com a nossa mente muito bem fortalecida, para que no primeiro obstáculo, na primeira crítica, como você sofreu, a gente não desista. Quando hoje eu recebo uma crítica, é claro que eu tenho que avaliar também para melhorar, né? Porque a gente também, nós somos, como eu disse, nós não somos perfeitos. Sim. A gente procura melhorar, mas eu me sinto desafiada. Eu me sinto desafiada e eu falo, e eu vou atrás, isso me dá mais força. Eu não sei se é assim com você também. Quando eu era mais nova, né, quando eu tinha 14 anos, eu levava muito pro coração as críticas. Eu ficava bem chateada mesmo, porque eu escutei de pessoas muito próximas a mim, falando que eu ia ficar feia, que eu ia ficar muito musculosa, que eu ia ficar parecendo um menino. E isso mexeu muito com a minha cabeça. Eu cheguei a querer parar os meus treinos, querer parar de vez. Mas de tanto, assim, trabalhar, conversar com a minha mãe, conversar com meu pai, eu entendi que não é bem assim.
E hoje, sinceramente, eu adoro meu corpo, eu tenho braços realmente definidos, e isso não me incomoda de forma alguma, pelo contrário, eu acho muito bonito, acho bonito quem tem. E muitas mulheres vêm me elogiar, da mesma forma que muitas mulheres me olham torto. Sim. E é isso que eu te falei, né? Muitas vezes a gente vê esse preconceito que falam, né, da questão da mulher, a gente vê de outras mulheres. Sim. É que nem quando eu falo da questão da violência doméstica, né? Fugir um pouquinho do nosso tema aqui, querendo ou não, acaba sendo pertinente. Violência doméstica. Na sua grande maioria, quem são as responsáveis, que são as auxiliadoras, cuidadoras dos filhos, das crianças? A mulher, a mãe. Sim. Nós temos um papel muito importante na sociedade dentro do seio da família. E muitas vezes eu até questiono algumas e digo, e aí, como está sendo a formação, a criação dos seus filhos dentro de casa? Que tipo de valores você está passando para ele? Eu falo isso porque eu morei num lar onde tinha um homem extremamente machista, que era meu padrinho. Ele não admitia, eram 2 homens, ele tinha 2 meninos e uma menina. E eu fiquei um tempo lá para estudar comigo, então eram 2 meninas. Lá ele tinha muito definido o que era coisa de homem fazer e o que era coisa de mulher fazer. Por exemplo, os meninos não podiam lavar um copo, não podia varrer uma casa. Ele falava, daqui uns dias vamos chegar e as mulheres vão estar sentadas no sofá e os homens com um aventalzinho fazendo as coisas. Então, dentro de casa, muitas vezes, o que eu quero dizer, começa essa distinção, querendo imputar coisa que é somente homem que faz, somente mulher, criando no irmão, muitas vezes, mais velho, fazendo com que ele tenha fazendo com que ele deixe a irmã como se fosse submissa a ele, como se ele mandasse. O menino tem direito de sair, namorar, levar a menina para dentro de casa e tal, mas menina não, é mulher. Então, o que eu quero, cria, muitas vezes nós, mesmo que inconsciente, pais, né, e eu me incluo nisso como mãe, a gente cria essa distinção na criação dos nossos filhos. Sim. Então, muitas vezes eu vejo que essa questão desse preconceito, muitas vezes parte de nós mulheres. E isso machuca muito mais, né? Sim. Porque da onde a gente deveria falar, puxa, ela entende o que eu estou passando, porque ela também é mulher. Infelizmente não. Então, que nós, enquanto mulheres, também possamos, né, desenvolver esse sentimento mais de amparo, de igualdade. Se a gente não se sentir igual, como que nós vamos cobrar que os homens tenham esse olhar para conosco? Exatamente. Eu acho que falta muito o pensamento, evoluir o pensamento, que assim, se uma mulher faz aquilo, se uma mulher levanta peso, por que outra mulher não pode fazer o mesmo? Exatamente. Entendeu? Eu, muitas vezes, levanto mais peso do que um homem. E isso não me torna um homem. Não. Você não perdeu a sua essência. Exatamente. Assim, tudo é possível, sabe? Se eu quiser, por exemplo, é tudo questão de opção. Se eu quiser ficar mais masculinizada, vou ficar. Não tem problema, eu dou um jeito nisso e ok, mas eu não quero. E você se sente bem assim, Me sinto bem, assim. Eu me cuido da minha aparência. É isso que eu ia te perguntar, né? Como que é fazer esse treinamento pesado e cuidar dessa parte, né, feminina, não perder esse toque, essa sutileza natural da mulher. Então, olha... Você fez balé ou não? Cheguei a fazer, mas eu era muito novinha e eu não gostava de jeito nenhum. Eu ia pra todas as aulas chorando. Mas, assim... Assim, eu poderia dizer que eu me cuido horrores e tudo mais, mas não. São só tratamentos simples, sabe? Passar uma maquiagem de vez em quando, cuidar da pele, fazer aquela esfoliação, passar um hidratante, assim, cuidar do cabelo. Fazer as unhas. Cuidar do cabelo às vezes é meio complicado, porque o suor, nossa, destrói o cabelo. Também, né? É que nem quem é atleta, eu imagino, de natação, né? Nossa, sem Deve condições. ser também complicado pra questão do cabelo, né? Não, se eu que já treino assim, sem estar na água com cloro, já quero cortar meu cabelo assim pra não precisar cuidar muito, imagina elas. Mas assim, são tratamentos básicos, às vezes eu faço uma hidratação, eu tenho química no cabelo, ele é descolorido. Então, é uma hidratação de vez em quando, assim. Nos finais de semana, eu sempre pego um dia, geralmente domingo. E eu faço aquele, digamos, dia do spa. Né? Aproveito e me cuido inteira. Faço uma hidratação, uma esfoliação, tudo. E, assim, isso já é o básico, sabe? Sim. Só pra... não é nem pra ficar bem para outras pessoas, mas pra ficar bem comigo mesma. Você mesma. Sim, é uma paz minha.
E isso é autoestima. É o que eu comento muitas vezes com as nossas mulheres. Ninguém pode ofertar aquilo que não tem. Então, antes de eu querer ajudar fulano, beltrano e corre para lá, é muito nosso, né, de mulher. A gente pensa muitas vezes no outro, e aquelas que são mães, que não é o seu caso, vai demorar um bocadinho, pensa nos filhos e esquece um pouquinho do seu eu. Sim. Então, se nós não nos gostarmos, não nos amarmos, como querer que outro faça isso? Então, primeiramente, você que nos acompanha tem que olhar no espelho e se sentir bela, se gostar, porque acho que é o primeiro passo para que a gente possa, né, ir fortalecendo cada dia mais nossa autoestima, não é Então, mesmo? também é importante enfatizar, assim, que pra você se sentir bem, você não precisa estar arrumada, por exemplo, não precisa passar uma maquiagem. Você só precisa olhar no espelho e gostar do que vê. Por exemplo, se você treina pesado, está super musculosa, mas não cuida tanto assim da sua aparência feminina, e você gosta do que vê, tudo bem. É uma opção sua, É uma né? opção sua, exatamente. Agora, se você olha no espelho, você está descontente com o que vê, você quer começar uma academia, tenta ir atrás, só não pular as etapas, sabe? Todo mundo tem as etapas para chegar onde quer. Eu tive as minhas. A minha, eu tive que ganhar peso. Para as outras pessoas, têm que perder peso. Sim. Então, é importante não acelerar. E às vezes demora um pouco, né? E aí fica, nossa, vou desistir, não consigo. Consegue. Sempre consegue. Você é a prova viva disso, então a voz, né, de quem tem experiência, de quem de fato enfrenta isso todos os dias, né, que acompanha. Nós estamos caminhando para o final do nosso podcast. Mais uma vez eu reitero aqui a felicidade de recebê-la, muito feliz. Me sinto muito orgulhosa de tê-la, né, representando o nosso estado. Quero que você saia daqui mais motivada ainda, com meu carinho pessoal. Sou sua admiradora, que você continue trilhando o seu caminho com essa sua força de vontade. Não perca esse seu brilho natural, é o seu diferencial, né? Como eu disse lá no início da nossa conversa, né? Esse lado menina-mulher. Isso é muito bonito de se ver, né? Uma jovem, no atual cenário que a gente encontra hoje, falando a nível até mesmo de Brasil, né? Em que nossos jovens muitas vezes estão com os valores totalmente deturpados, e ver você no caminho do bem, praticando um esporte, estudando, sendo exemplo para outras mulheres, para outros jovens, isso é muito bom, isso é muito produtivo, eu fico muito feliz. E espero poder mais vezes, né, que você venha conversar com a gente, falar suas novidades, se tiver, vai ter algum campeonato por agora ou não, ele é anual, como que está a sua rotina, as suas perspectivas, porque a gente está findando o ano também, Sim. né, para 2024. Terei um campeonato semana que vem, vai ser no Parque das Nações Indígenas. Eu participaria, mas acabou tendo contrariedades, né? Então eu não posso participar. Mas ano que vem já tem eu vou participar sem dúvidas. Provavelmente vai ser no meio do ano de novo. Sim. Mas até lá é a preparação, né? A gente não pode parar de jeito nenhum. Então, lembrando, o pessoal que nos acompanha, não deixe de seguir lá o trabalho da Júlia Gonçalves, ou Júlia Iasaka. Vai lá, é só Instagram ou tem mais alguma outra rede? Só Instagram. Instagram, né? Acompanhe o trabalho dela. E você que está aí do outro lado e pensa de alguma forma iniciar, né, uma atividade física, aqui, ó, nós super indicamos. Eu acho que isso é muito importante para a gente se sentir bem, e até mesmo, né, conforme a gente vai adquirindo uma certa idade, a gente precisa fazer um fortalecimento, né? Eu falo por mim, tirar um tempinho muitas vezes do nosso dia a dia, a gente naquela turbulência, para poder fazer uma atividade física. Isso é muito bom, é saudável. Sim, eu quero acrescentar o que você disse. Por exemplo, meus pais, eles têm quase 50 anos e eles praticam atividade física. Assim, eu conheço muitas pessoas mais velhas, de 60 anos, que praticam o CrossFit, inclusive. Então, assim, todo mundo pode participar. Não é Qualquer idade. Exatamente. Por exemplo, não é porque eu levanto peso que você precisa levantar, por exemplo. Não é porque eu faço os movimentos ginásticos, subo na barra, subo na argola. Menina, eu vi você naquela argola. O que é aquilo? E vira pra lá, e vira pra cá. Exatamente. Assim, nossa, essa menina, vocês precisam acompanhar. Não tô brincando não, hein? Vá lá e confira o trabalho dela. Vocês vão ver que é assim, algo de excelência. Eu vi você na argola, porque eu acho que a argola deve ser das atividades mais difíceis, porque requer muita força, né? Poucas pessoas conseguem, assim, mulheres, eu digo. Pelo menos do boxe que eu treino, poucas mulheres fazem. Mas, assim, também falta a iniciativa de aprender as progressões e tudo mais, porque, assim, não é impossível. Sim. Né? Todo mundo consegue. Mas requer muito mais preparo. Foi o último movimento que eu consegui aprender. Ah, é? Eu demorei
Muito tempo. Eu acho que uns 3 anos pra aprender eu demorei. Nossa. Mas eu comecei muito nova também, então, assim, eu acho que eu não Eu acho é que muito ajuda parâmetro. também, né, Júlia? Porque É, quando a gente também é também. mais jovem, o corpo responde com maior rapidez, não é não? Meu filho mesmo, eu falo, né? Quando ele era menorzinho, ele tinha uma elasticidade boa. Ele fazia aquelas aberturas assim, completa. Um dia cheguei pra buscá-la na escola, a professora falou assim: mãe, o seu filho hoje eu assustei. Eu olhei aquele guri com a perna e falei assim: menino, o que aconteceu, Vanessa? E na verdade hoje ele já perdeu, porque acabou que não praticando, não aperfeiçoando. Mas eu acho que quando você é mais jovem, a sua musculatura, né, ela é mais propícia também, né, para poder ter essa parte da elasticidade. Agora, para a questão do peso, aí eu já não sei, né? Eu acho que tem uma idade também, não tem? Para começar, isso pode atrapalhar a questão de crescimento, a parte da musculatura mesmo ou não? Olha, não. Pelo menos eu acredito que não. Muitos médicos também já me falaram que não influencia em nada. Não influencia nada. Eu sou muito pequena, assim, pela minha família mesmo. Minha família é muito pequena. Você tem 1,56 m quanto? 1,56 m. 1,56 m. Sou bem baixinha. Eu tenho um ótimo perfil para ginástica, na verdade. E eu faço ginásticos muito bem, graças a isso. A parte de levantamento de peso eu sofro um pouquinho mais, mas eu consigo evoluir, assim. Sim. Mas, assim, peso altera um pouco. Se você é um pouco mais pesado, você vai ter um pouco mais de dificuldade, porém tem mais facilidade no levantamento de peso. Então, assim, um compensa o outro e vai indo. Exato. Mas que bom. Então, finalizando nosso podcast, muito obrigada por você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, compartilhando um pouquinho da sua vida, do esporte, dos seus desafios, né? Espero que você volte mais vezes. Sim. E assim que quiser divulgar o seu trabalho, é só falar conosco, né? Estamos aqui à disposição para poder, quem sabe, um dia acompanhar um treino, né? Ver como que é e mostrar para o nosso público. Então, muito obrigada para vocês que até agora, né, ficaram aí ligadinho conosco. Não esqueça de deixar aí o seu joinha, curte o nosso conteúdo, que assim o YouTube entende, né, que o nosso conteúdo é um conteúdo bom e pode ser direcionado para outras pessoas. Vozes do MS, aqui a gente procura de fato dar voz para as nossas pessoas, para o nosso público do Mato Grosso do Sul. E hoje a nossa voz aqui foi a Júlia Gonçalves Iassaca, nossa atleta de CrossFit, essa menina mulher, mas uma gigante na hora de levantar peso. Então, muito obrigada, que Deus abençoe, até